Olá pessoal, então mais uma vez aqui dando continuidade aos nossos comandos SQL, comando select, tá? Foi visto nas outras aulas, nós fizemos alguns exemplos, chegamos até este ponto aqui, tá? Tomei a liberdade de colocar alguns campos aqui, ó, coloquei aqui o campo, coloquei 3 registros, tá? Campos não, desculpa, coloquei 3 registros. Desses 3 registros, feijão saboroso, onde aqui no pagamento tenho 2 registros que está vazio, na quantidade ele está trazendo aqui para mim 2 e no valor ele está trazendo vazio. Olha só, vou pôr aqui e um desses registros eu vou pôr dinheiro aqui, tá? Então olha só, quando eu fizer o meu select aqui, o campo que está sem data, ele trouxe para mim. Só que eu não quero que ele traga um campo sem data para mim, porque isso pode ser um erro, pode ser sujeira. Enfim, eu quero fazer a tratativa, minha base vai ser feita a tratativa, onde os campos sejam só data, tá? Vai ser feito pela data o filtro. Então eu não posso ter um campo assim, ó, vazio. Como que eu faço para tirar os campos vazios direto na consulta, sem precisar ir lá e colocar mais uma rotina para fazer essa limpeza? Posso vir aqui, ó, vou mostrar para vocês uma outra cláusula dentro do comando where, tá? Então, fora essas duas condições aqui, eu vou acrescentar mais uma. Vou aqui na linha de baixo, tá? Então, onde, né? End. Vou acrescentar mais uma condição. End t ponto data compra is not null. O que isso quer dizer? Isso quer dizer onde a data da compra não é vazia. Vou mandar executar aqui, ó. Ele tirou para mim aquele campo vazio, beleza? Então a gente tem mais um comando aqui, que é o comando isNotNull. Esse comando, ele pode ser feito ao contrário também. Eu posso puxar aqui onde o campo data compra for vazia. isNull. Então, onde é vazio, ele trouxe para mim, tá? Então, eu tenho novamente o comando positivo e o comando negativo, que é o isNotNull. Vou pôr aqui maiúsculo, isNotNull. Tá? Então, é mais um dos filtros, mais uma das cláusulas, sem precisar verificar assim. Assim, ele também, em alguns casos, ele também vai. Porém, o problema é que alguns campos ele pode estar vazio aqui, ele pode não estar vazio aqui e ser nulo, tá? Então, eu vou eliminar ele com isNotNull. isNotNull, tá? Aqui no Axis ele não dá tanto esse problema, ele dá muito esse problema lá no Excel, tá? Ontem eu estava ajudando o Fábio Garcia, ele estava tendo esses problemas. Ele tinha uma base suja que ele extraiu de TXT, e aí alguns campos, na verdade 137 campos, ele não tinha informação, e quando ele comparava dessa maneira, né, lá no Excel é aspas duplas, então quando ele comparava diferente de vazio, ele ainda contabilizava os 137 itens. Por quê? Porque para o Excel ele não estava diferente de vazio, mas ele era um campo nulo. Então ele tem esses bugs, né, essas confusões, que a gente acaba perdendo muito tempo verificando. Então o ideal é que a gente sempre coloque a verificação isNotNull, tá? Então, coloquei aqui, ele filtrou para mim tudo que não for nulo aqui nas compras, tá? Fora isso, eu posso usar o comando between, que é entre, né? Eu posso
comparar, por exemplo, duas datas. Eu quero que ele extraia para mim um intervalo do dia 15 ao dia 16, tá? Então, tudo que tiver entre o dia 15 e o dia 16 e a data da compra não for nula. Vou pôr mais um end aqui, ó. End t.data compra. Tenho duas maneiras de fazer isso. Onde a data da compra for maior que chave, formato americano, não, vou pôr formato brasileiro neste momento, porque não existe mês 15, tá? Então ele vai entender. 17. Ó, onde for maior que o dia 15. Dia 15 de 3 de 2017. Executei, ele trouxe para mim, ó. Certo? Olha só, que doideira. Eu coloquei aqui tudo que for maior que o dia 15 do 3 de 2017. Mandei executar. Ele achou pra mim, ó, dia 16 do 3 de 2017. Ok? Então, tudo que é dia 16 do 3 é maior que 15, ele trouxe pra mim. Certo? Ah, mas eu quero expandir a minha consulta. Eu não quero que seja maior que 15. Eu quero que ele seja maior do que 8, vai. Não vou pôr nem 9, vou pôr 8 aqui. Maior, tá? Então ele tem que trazer pra mim o 15, ele tem que trazer pra mim o 16, ele tem que trazer se tiver 11, se tiver 10, até o 8, beleza? Maior do que o 8. Então 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Olha só, ele não trouxe pra mim. Mesmo eu sabendo que na consulta anterior, quando eu fiz maior que 15, ele trouxe os registros. Nesta consulta, que é maior que 8, ele não trouxe. Por que disso? Porque o Axis, ele tem que ser a consulta feita em formato americano. Ó, formato americano, ele traz para mim. Por que que da outra vez, quando eu coloquei 15, ele rodou? Ele é doido? Não, ele é extremamente inteligente. Inteligente ao ponto de saber que não existe o mês 15. Então, provavelmente o que você está dizendo aqui, onde é 15 é dia e onde é 3 é o mês. 2017 também não é um mês e nem um dia, é um ano. Então, ele já calcula a data para você. Mas para que você não tenha esses erros, né, não tenha essas divergências, use sempre o formato americano, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, /15, ele executa para mim normalmente, tá? Então, sempre quando eu for executar uma consulta de uma data no Axis, eu preciso colocar o formato americano. E esses dados devem vir entre hashtag, tá? Então, tudo que for maior que o dia 15 e menor que o dia 16, ou seja, tudo que estiver entre o dia 15 e o dia 16. Olha só o que ele vai trazer para mim, hein? 2 dias, beleza? É isso aí. Mas eu não quero ficar digitando dessa maneira. Eu quero fazer de uma maneira mais simples. A gente tem também, que é o nosso Between. Então, como que eu faço? Vou vir aqui, vou pôr aqui, ó, Between, e vou apagar isso aqui. Então, eu estou dizendo que tudo que estiver entre 15 do 3 e 16 do 3, eu quero que ele traga para mim,
Por que ele não trouxe? No comando between. Aqui 17. E ele trouxe. Por que ele não trouxe? Explico para vocês. Tá vendo aqui, ó, que o meu dia 16, ele tá 18 horas, 55 minutos e 26 segundos. Quando eu uso o comando between desta forma, ele vai trazer para mim, se eu não colocar, né, o parâmetro de hora, ele vai trazer para mim tudo o que for até o dia 17/3/2017, às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Então, ele vai entender isso aqui como o primeiro horário. Por isso que eu coloco o dia 17. Porque se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 17/3/2017, 0 hora, 0 minuto e 0 segundo. Ó, ele trouxe para mim. Então ele entende até a 0 hora quando eu não coloco o parâmetro de hora. Se eu colocar aqui dia 16, mandar executar, ele não traz, ó. Certo? Então por isso que a gente tem que ficar atento quando usar o comando between, qual que é a data e se tem horário, qual que é o horário estipulado, tá? Então é isso. O comando between é bem simples. Vou falar hoje, agora também, sobre... sobre algumas funções que a gente pode usar. Eu vou tirar aqui, tá? Esses parâmetros. Vou deixar aqui só o produto. Vou executar. Olha só, ele trouxe para mim isso aqui, beleza? Beleza. O que eu quero aqui dessa consulta? Dessa consulta, eu quero saber qual que é a soma do total por produto. Beleza? Como que eu vou saber a soma do total por produto? Da seguinte forma. Vou tirar aqui tipo de pagamento, porque eu só quero dois campos, o valor e o produto, tá? Não quero data, não quero nada por enquanto. Quero só o valor e o produto. Então, aqui eu tenho valor, produto, com aqueles critérios, né? Aqui, certo? Como que eu faço? Eu quero a soma, abro parênteses, do t.valor, fecho parênteses. Eu quero a soma desse campo, certo? Se eu mandar executar aqui, ele vai dar um erro. Ó, sua consulta não inclui expressão especificada produto como parte de uma função de agregação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou agregando, né? Eu estou juntando os valores do total valor, do campo total valor. Estou juntando esses valores em uma única consulta, certo? Então, se eu tirar isso aqui, ó, de produto, e mandar executar, ó, ele trouxe a soma de tudo, certo? Só que eu não quero a soma de tudo. Eu quero a soma por produto. E ele não está fazendo isso para mim, porque, ó, como parte de função de agregação. Isso quer dizer que, além de agrupar os valores, eu tenho que agrupar também os produtos. Só que como eu estou usando somente a função no total valor, eu preciso usar uma outra cláusula, que é a group by. Essa cláusula, eu coloco aqui todos os produtos que não estão sendo agrupados pela função. Então, neste caso, é o t.valor.
produto. Todos os campos que não estão sendo agrupados, eu vou colocar em group by, porque eu estou agrupando ele aqui. Se eu mandar executar, ele vai, ó, ele trouxe para mim a soma dos feijões, a soma das balas de uquinha e a soma do óleo de soja. Certo? Olha como ficou estranho o nome aqui. Porque isso aqui é uma função, mas eu quero que ele fique um nome bonito. Como que eu faço? Da mesma maneira como eu usei o as no from aqui, eu posso usar ele aqui, ó, as soma total. Manda executar, olha só, o nome do meu campo agora é soma total. Beleza? É isso. Então, fiz a soma e agrupei os produtos, porque na minha função aqui de agrupamento, ele agrupou o valor total e eu preciso agrupar o produto. Da mesma maneira, se eu incluir um outro campo aqui, por exemplo, pagamento, t.pagamento, eu tenho que acrescentar este agrupamento aqui também do pagamento no group by também, porque se eu mandar executar, ó, ele vai dar erro no pagamento. Então vamos pôr ele aqui. Então, vírgula, pagamento. Manda executar e ele traz para mim. Olha só que coisa feia. Ele trouxe valores em branco. Mas eu não quero valores em branco. Aí eu uso aquela cláusula is not null. Beleza? Por enquanto, vou deixar do jeito que tá. Não vou usar o is not null. Tá? É isso aí. Agrupei e ele trouxe para mim a soma total de cada produto, cada pagamento. Então ele agrupou para mim não só mais por produto, também por pagamento, tá? Se eu tirar lá o pagamento, ele vai tirar o agrupamento. Certo? Pelo pagamento. Só que, quer ver? A minha consulta aqui, ela não está em ordem. E eu quero que ela venha na ordem de acordo com o pagamento aqui. Ó, vou pôr aqui no feijão. Vou pôr um aqui. Só para dar diferença na consulta. Ó, 8, 32 e 7. Eu quero que ele traga para mim 7, 8 e 32. Como que eu faço isso? Vou usar uma outra cláusula. Uma cláusula chamada order by. E esse order by, eu tenho que escolher qual que é o item que eu quero que ele ordene. Então, eu quero que ele ordene pela soma dos valores total. Então, olha só que bonito. Ele trouxe para mim 7, 8 e 32. Agora está ordenado. Certo? Deixa eu voltar aqui, ó, com o meu pagamento. T.pagamento. Ó, tá ordenado, ó. Do 0, 1, 2, 4, 5 e 31. Só que esse pagamento aqui e o produto não está ordenado. Eu quero que ele ordene os produtos. Vou vir aqui no order by. Então, eu quero que ele ordene primeiro pelo valor, depois pelo pagamento. Não quero nem que ele ordene pelo produto. Eu quero que ele ordene pelo pagamento. Então, vírgula, pagamento. E aí, ó, ele ordenou para mim aqui soma, depois pagamento. Então, a soma veio primeiro, o pagamento veio depois. E o produto aqui ele não está ordenado. Eu posso mudar a ordem. Eu posso pedir que ele ordene primeiro para mim
por pagamento e depois pela soma. E aí ele ordena para mim, tá vendo? Ah, mas eu quero que ele ordene para mim o total, mas não em maneira crescente. Eu quero que ele ordene em maneira decrescente, ou seja, 32, 8 e 7. Então, desk. Põe maiúsculo. Desk. Olha só, 31, 5, 4. Então, ele ordenou para mim de maneira decrescente, utilizando a cláusula desk. Beleza? É isso. Eu fiz aqui a soma. Deixa eu tirar o pagamento. Não quero mais o pagamento aqui e nem aqui. Eu fiz aqui a soma, mas eu não quero só a soma. Eu quero a soma, eu quero a média, eu quero o mínimo e eu quero o máximo de valores. Então, vou copiar aqui, tá? Então, vou ter 4 cláusulas: a soma, a média, o mínimo e o máximo. Certo? São esses os valores que eu quero. Ou maior aqui. Menor valor. Como que eu faço? Vou mudar somente essa função. Então, aqui é a soma, mas aqui é a média. A média é o AVG. O mínimo é o min. E o máximo é o max. Veja, vou executar. E eu não precisei colocar estes valores aqui no meu group by. Por quê? Porque esta função, estas 4 funções já são funções de agregação. Elas já estão fazendo o agrupamento. Eu não preciso agrupá-las novamente aqui, tá? Então, toda vez que eu usar estas funções, não preciso colocar elas no group by. Mas quando eu usar uma função dentro de uma cláusula, quando eu usar uma função soma, média, mínimo e máximo, eu preciso criar o group by com os itens que não estão sendo agregados. No caso aqui é o meu produto, certo? Então, mando executar, ele trouxe para mim a soma, a média, coloquei medial. Deixa eu arrumar aqui. A média, menor e o maior valor. Então, se eu olhar na minha base, o meu menor valor que eu tenho de bala Juquinha é 1. Bala Juquinha 1. Mas o maior valor de bala Juquinha é 12. Então, eu tenho bala Juquinha 12. Ó. De feijão saboroso, o maior valor é 5. Feijão saboroso, eu tenho... Onde que eu tenho 5 aqui no feijão saboroso? Tá na minha base. Não tô conseguindo enxergar. Mas enfim. Essas são as funções, beleza? Por enquanto, nesse vídeo, eu vou mostrar só essas aí. Fica pra próxima as outras funções, tá? Valeu, pessoal!